Bom, sejam todos bem-vindos, tá, ao nosso webinar de notificações do fluxo de homologação e melhorias na redefinição de senhas. Sejam bem-vindos, meu nome é Arthur de Barros Matos, sou implementador comercial aqui na Cartado e hoje sou eu que vou estar conduzindo esse webinar com vocês, tá? Lembrando, em qualquer momento que vocês tenham dúvidas, vocês podem utilizar o chat, tá? Usaria perguntas e respostas para mandar dúvidas que a gente vai ler em alguns momentos do nosso webinar, tá? E a gente vai respondendo essas dúvidas a vocês. Então, inicialmente, pessoal, nós vamos falar sobre a melhoria de notificações do fluxo de homologação, tá? Só que antes da gente falar sobre notificações do fluxo de homologação, que é algo específico da Cartado, vamos falar um pouquinho sobre notificações. Então, o que é uma notificação, né? Para que serve uma notificação? Pelo dicionário, uma notificação é um substantivo feminino que tem duas definições: ato ou ação de notificar e citação ou intimação, né? Então, uma notificação é um instrumento visado para a comunicação, comunicar um fato a alguém. A principal função dela é dar ciência sobre um acontecimento, sobre um fato, dar ciência a uma pessoa sobre uma informação, ou uma pessoa ou empresa, certo? Então é para isso que serve uma notificação, ok? Quando a gente fala da nossa melhoria, a gente fala de notificações do fluxo de homologação. Então a gente já conversou um pouquinho sobre o que é notificação e agora o que é o fluxo de homologação. Então, para explicar para vocês o fluxo de homologação dentro da Cartado, eu tenho um próximo slide que traz um modelo básico do fluxo de homologação dentro do sistema, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um modelo bem básico do nosso fluxo de homologação de apontamentos e RDO. Aqui em azul nós temos nós de etapas e em laranja nós temos nós de passos. Esses dois componentes estruturam um fluxo, qualquer fluxo de homologação do sistema, mesmo esse mais básico, tá? Então, vamos lá. O que é um passo do fluxo de homologação? É uma ação deliberada do usuário. Então, essa ação faz com que apontamentos ou RDOs ou RDOs, né, avancem o fluxo de homologação, avancem ou retrocedam, tá? Então, são botões dentro do sistema. Etapas do fluxo de homologação são status sobre a situação daquele objeto, daquele apontamento ou RDO. Então, nesse fluxo que nós temos aqui, nós temos o status criado. É a primeira etapa do fluxo de homologação. O apontamento, quando ele é criado, ele já vai cair nesse status. Depois, um usuário, ele vai lá e solicita a aprovação. Então, ele faz uma ação deliberada do sistema, clicando no botão para solicitar a aprovação daquele apontamento. Quando ele faz isso, existe uma transição de etapas. O apontamento ele passa da etapa criado para a etapa aguardando aprovação. E essa é a estrutura de todo o fluxo de homologação do sistema, seja apontamentos ou RDO. Aqui, como vocês podem ver, nesse meu fluxo modelo, nós temos três etapas que estão com um símbolo, um sino, né? Um sino vermelho de notificação. Isso aqui é para representar essa nova entrega, que é a entrega de notificações do fluxo de homologação. Então aqui vocês já podem ter uma certa ideia de que a entrega ela visa notificar apontamentos ou RDOs que acessem a etapa esperada, a etapa configurada, tá? Então vamos lá, só dar um exemplo de como a gente consegue visualizar esses passos e etapas no sistema, tá? Então aqui a gente tem prints, né, capturas do nosso sistema, onde nós temos um apontamento de limpeza ou de desobstrução de ala, que está com o status de aprovação criado. Depois, a gente vem no botão de solicitar aprovação, e ele tem o status alterado para aguardando aprovação. Logo, nesse status, três novos botões aparecem: reprovar, solicitar revisão e aprovar. Então, isso é uma forma que a gente tem para demonstrar para vocês como isso aparece no sistema, como vocês conseguem identificar as etapas e os passos do fluxo de homologação configurado na unidade do sistema cartado. Lembrando que isso aqui é um print, né, uma captura do sistema web, mas ele funciona da mesma forma no aplicativo, tá? Com as mesmas características. A apresentação é um pouco diferente, né? Porque o sistema web tem uma apresentação específica do web e o aplicativo tem o seu design, né?
Então, é a mesma coisa, só que apresentadas de formas diferentes, ok? Beleza, falamos sobre notificações, falamos sobre o fluxo de homologação. Agora vamos falar de fato sobre a nova entrega, as notificações do fluxo de homologação, tá? Então, agora, é possível a gente definir em quais etapas do fluxo de homologação usuários serão notificados via e-mail e via notificação do aplicativo, tá? Com as notificações de transição, que, né, lembrando que uma transição, no momento que o apontamento muda de etapa, ele faz uma transição de etapa, né? O usuário tem mais controle sobre esses apontamentos e RDOs, tá? Relevantes para a unidade. O que seria relevante? Qual etapa aquele apontamento está? Então, eu defino a relevância de cada etapa e eu consigo configurar notificações para cada etapa. Dessa forma, por exemplo, se eu tenho um apontamento, um RDO, na verdade, um RDO, que ele traz todos os apontamentos, né, daquele dia, se ele tem um RDO que está aguardando aprovação e eu tenho uma notificação sobre aquele RDO, eu consigo ter algo que me chame a atenção para fazer a avaliação daquele RDO. Então eu não perco o tempo de medição, eu não atraso aquela medição daquele RDO com essa nova funcionalidade. Então, essa é a principal função dessa funcionalidade, é auxiliar os usuários a terem sempre ciência, lembra da definição de notificações? Então, ter sempre ciência sobre seus apontamentos e RDOs de acordo com o fluxo de homologação, de acordo com a situação deles dentro do fluxo de homologação, tá? Um ponto aqui é que para as notificações via e-mail, é possível configurar a recorrência do envio, diariamente ou semanalmente. Independente se é diariamente ou semanalmente, os e-mails eles sempre são enviados às 18 horas, 6 horas da tarde, tá? Já as notificações via aplicativo, elas são disparadas diariamente, garantindo que as informações sejam mais recentes e estejam sempre ali disponíveis para vocês, tá? Então, tem essa diferença. Vocês notaram aqui que o aplicativo, eu não falei sobre a recorrência, ela é sempre diariamente. E a gente vai ver que isso impacta também nas telas de configuração, ok? Então, bom, vamos falar sobre a configuração, né? Como que a gente configura isso, tá? Para a gente chegar nessa configuração do sistema, isso só é possível pelo sistema web, tá? E nós temos dois caminhos. O primeiro é acessando o menu de configurações e clicando na tela, ali no ícone de notificações. Isso nos leva para a tela de configuração dessas notificações do fluxo. Porém, tem um outro caminho, né? Que em vez de 2 cliques, você tem apenas um clique, onde você vai no menu lateral do sistema e clica diretamente em notificações. Assim que a gente terminar essa parte de notificações, eu vou demonstrar para vocês no sistema, tá? Mas quando a gente chega na tela de configurações, é isso que aparece para a gente, tá? Então nós temos duas seções, uma de apontamentos de um RDO, e dentro dessas duas seções, cada uma delas tem 2 campos principais, o de e-mail e de aplicativo. Então vocês podem ver, apontamentos, eu tenho e-mail e aplicativo, né? E-mail e aplicativo, e RDO, eu tenho e-mail e aplicativo. Aqui, nesses campos, eu seleciono as etapas. Lembra da explicação sobre fluxo de homologação? Aqui eu seleciono cada uma das etapas que eu quero que sejam notificadas, por e-mail e pelo aplicativo, tá? Uma coisa que vocês podem já notar e que corrobora, né, o que eu comentei anteriormente é que para o e-mail eu tenho um campo chamado frequência, onde eu posso definir a frequência de envio desses e-mails, né, de notificação. Mas é apenas para o e-mail, tá? E nessa tela ainda tem uma coisa muito importante que vocês têm que estar cientes, tá, pessoal? É essa tarja laranja meio amarelada ali, depende de como você enxerga a cor, né? Mas é uma frase de atenção em que essa configuração, pelo menos por hora, tá, pessoal? Ela é global. Você não consegue segmentar essa configuração por usuários, equipes ou níveis de permissão. O que você configura nessa tela, o que alguém configura, que um usuário configura nessa tela, vai afetar todos os usuários que devem receber as notificações. Quando eu digo usuários que devem receber, é porque tem um ponto que, no momento que nós cadastramos o fluxo de homologação,
nós definimos equipes que podem aprovar os apontamentos RDOs. Todos os usuários que compõem essa equipe que pode aprovar são afetados por essa configuração. Então, ela é global nas equipes que podem aprovar, ok? Você não consegue fazer essa segmentação dentro das equipes. Bom, é assim que a gente configura. Esse é o passo a passo, tá? Bom, sobre as notificações por e-mail. Então, essa aqui é uma tela de como recebe o e-mail, tá? Como o e-mail vem para vocês ali, tá? Como o sistema dispara. E o que ele traz, né? Ele traz uma atualização diária ou semanal do status de aprovação dos RDOs e apontamentos, com as informações de serial, data, empresa, equipe e, de fato, o status. Porque, lembrando, a gente pode configurar mais de uma etapa para ser enviada. Então, se eu quero que os apontamentos me seja notificado os apontamentos que estão reprovados e aguardando aprovação, eu posso configurar. Então, por isso que eu tenho essa coluna de status da aprovação no meu e-mail, tá? E um ponto legal que é trazido aqui, que o e-mail traz, né, é o link direto para esses apontamentos RDOs. Então, vocês podem ver que aqui, bem no serial, ele tem aqui essa anotação, né, de hiperlink, onde quando você clica, você é direcionado diretamente no sistema web para esse apontamento ou RDO, tá? E aqui um ponto também de atenção, tá? É que essas notificações, elas trazem somente atualizações de apontamentos RDOs do ano vigente. Então, se eu estou em 2025, eu vou ter apenas apontamentos de RDOs de 2025 nas minhas notificações, ok? Beleza. Pessoal, eu quero agora demonstrar aqui para vocês no aplicativo, né? Porque no e-mail, vocês recebem ali um e-mail às 6 horas da tarde, né, às 18 horas, com um link para acessar esses apontamentos, ou RDOs. No aplicativo, agora tem um novo campo, né, uma nova visualização, que é a central de notificações, tá? Então, pela central de notificações, nós temos uma tela onde automaticamente, ali diariamente, sempre que um apontamento é RDO acessar o fluxo configurado, né, acessar a etapa configurada, vai ser notificado pelo aplicativo. E ali, nessa tela, nós conseguimos filtrar por notificações não lidas e conseguimos configurar, né, se aquela notificação já foi lida ou não, simplesmente abrindo a carta, né, abrindo esse ícone de carta aqui na central de notificações, tá? Então, é assim que funciona no aplicativo. Vocês devem estar pensando, mas eu consigo também acessar diretamente o apontamento ou diretamente o RDO? E por enquanto, pelo menos, tá, pessoal? Por hora, não é possível. Porque existem algumas questões no aplicativo. Por exemplo, se vocês já utilizam o sistema, vocês sabem que para enviar um apontamento a um usuário de campo, eu preciso colocar ele numa programação. Então, esse apontamento ele não existe no aplicativo do usuário de campo sem que você tenha enviado para uma programação. Digamos que ele receba uma notificação daquele apontamento que não está no aplicativo dele. Como é que ele iria acessar? Então, esse é um dos pontos iniciais que fazem que não tenha essa integração diretamente da central de notificações com a tela de visualização do apontamento. Pelo menos isso por hora, tá? Talvez no futuro tenham desenvolvimentos, mas por hora essa é a característica. Ok? Pessoal, antes da gente falar sobre a melhoria de redefinição de senhas, eu quero demonstrar para vocês como que a gente chega naquela tela de configurações que eu comentei com vocês, né? Quando a gente acessa o sistema da Cartado, eu estou aqui numa unidade de modelo, tá? Modelo da NTT para atendimento ao SIGACO. E, bom, a gente tem dois caminhos, como comentei. Eu venho no menu lateral em configurações, clico em notificações e eu tenho aqui a tela inicial. Então, eu tenho dois cliques, configurações, notificações. Mas como eu comentei também, pessoal, nós podemos diretamente, com apenas um clique, acessar a mesma tela, que é vindo aqui no menu lateral em notificações. Chegamos na mesma tela aqui de configuração, tá? Então, isso é uma facilidade a mais que foi construída ali, um novo menu no menu lateral do sistema web, tá? Então vamos lá. Aqui nessa minha unidade eu tenho algumas etapas a mais do que o fluxo básico, tá? Então vocês podem ver que vocês vão notar ali que
tem algumas etapas a mais. Então, não se apeguem muito a isso. Cada unidade vai ter suas etapas. Lembrando, né, que caso tenha sido configurado o fluxo de homologação, tá? Vamos lá. E-mail aqui, digamos, eu quero configurar para receber apontamentos que estão aguardando aprovação e apontamentos que estão em revisão. E no aplicativo eu quero apenas os que estão em revisão. Já no e-mail de RDO, eu quero os RDOs que foram aprovados e aguardando aprovação. No aplicativo, eu quero apenas o aguardando aprovação. E aqui eu vou fazer o seguinte: o e-mail, o apontamentos, eu quero diário e o RDO eu quero semanal. Vou deixar assim mesmo, mas só para vocês verem, eu tenho as duas opções nos dois campos, diário e semanal e diário e semanal, tá? Eu vou deixar assim que eu acho que faz sentido, porque diariamente eu avalio os apontamentos e o RDO eu espero juntar ali, né, os 5 dias da semana ali, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não impedindo, né, que você tenha sábado e domingo também, que sejam 7 dias, mas considerando que eles são sempre enviados. Ah, um ponto eu acho que eu não comentei com vocês. Se a gente configurar o e-mail para semanal, ele é sempre enviado, continua sendo enviado às 6 horas da tarde, tá? Às 18 horas, mas ele é enviado na sexta-feira. Ele é enviado sempre na sexta-feira daquela semana, tá? Então tem isso. Esse é um ponto que eu esqueci de comentar com vocês. Ah, Arthur, por que eu não quero que seja às 18 horas. Eu consigo configurar isso? Por hora, não. Por hora, essa é uma configuração padrão do nosso sistema. Quem sabe, com feedback de vocês, usuários, né, a gente consiga desenvolver ainda mais essa funcionalidade, sendo possível parametrizar o horário de envio de notificações. Mas por hora é 18 horas. Por hora é 18 horas, tá? Vamos lá. Eu vou clicar aqui em salvar, porque até o momento, mesmo que eu tenha selecionado as etapas, isso ainda não está funcionando. Para que isso funcione, eu tenho que clicar em salvar, tá? Até aqui, uma coisa que vocês podem ver, para demonstrar que não está funcionando ainda, eu estou aqui com o meu aplicativo, meu emulador, né, do aplicativo, e não está aparecendo a central de notificações para mim, porque não está configurado nenhuma etapa. Agora, vamos lá, eu vou clicar em salvar aqui, né? Beleza, ele foi atualizado, e eu vou fazer uma sincronização completa no meu aplicativo. E se tudo der certo, como eu espero que dê, vai aparecer ali a central de notificações. Ou talvez eu tenha que mover um apontamento. Vamos verificar ali, né? Vamos verificar em conjunto aqui. Só esperar ele carregar. Pessoal, lembrando, né? Vão mandando aí as suas dúvidas, suas perguntas. Fiquem à vontade, tá? Beleza, deu tudo certo. Apareceu aqui, ó. Central de notificações agora aparece aqui para mim, depois que eu fiz a configuração no sistema web. Ok? Então, basicamente, é isso sobre as notificações do fluxo de homologação. Querem responder algumas perguntas agora? Já tem perguntas? Pedro, tu sabe me dizer? Até o momento não tem nenhuma pergunta, Arthur. Beleza. Bom, então eu vou seguir, pessoal. Caso vocês queiram, mandem as perguntas que a gente responde no final. Tá? Bom, vou seguir aqui. Falando agora sobre as melhorias de redefinição de senha, tá? Então, anteriormente, pessoal, não sei se vocês já têm acesso, né, já estão acostumados ali, mas geralmente a gente tem que fazer uma alteração de senha quando a gente esquece a senha no sistema da Cartado. E anteriormente a gente inseria apenas o e-mail para receber o link para redefinir a senha. O que, em alguns casos, gerava uma certa ineficiência do processo. Por quê? Porque no sistema da Cartado é possível você cadastrar mais de um usuário com um e-mail único. Por que isso? Porque a gente sabe que, por exemplo, certas situações, certas empresas, eles têm um e-mail único para todos os seus colaboradores, principalmente colaboradores ali que não têm tanta instrução, que não têm tanto acesso ao e-mail. Então, eles cadastram um e-mail geral e cadastram todos os usuários nesse e-mail. Só que quando a gente ia fazer a redefinição de senhas, eles recebiam um e-mail para cada usuário e gerava uma certa dificuldade ali em encontrar qual que é o e-mail, qual que é o link certo para redefinir a senha daquele usuário
que eles querem atualizar. Agora, com a nossa nova melhoria de redefinição de senha, no momento em que você seleciona o esqueceu sua senha, aparece um novo campo, onde você tem que inserir seu login além do e-mail, tá? Bom, e o que isso traz? Tá? O que isso traz de benefício? Ele traz mais segurança no processo, porque agora o usuário ele precisa saber o seu login para que um e-mail de redefinição de senha seja enviado. Então isso já traz uma nova etapa ali, né, no processo de recuperação. É como se fosse um double check, né? São dois parâmetros que tem que ser inseridos para que o e-mail seja disparado, em vez de um só, tá? Então a gente também tem uma melhoria na experiência do usuário. Por que uma melhoria? Porque, digamos que eu tenho um e-mail que tenha 10 usuários vinculados a ele, antes eu recebia 10 e-mails, e eu tinha que ficar acessando cada um deles para descobrir qual era o link correto. Agora, eu vou receber apenas aquele e-mail único com o link exato para eu acessar e fazer a redefinição de senha. Então, a gente tem uma melhoria de experiência, tá? Como que a gente usa isso? Basicamente acessa a página de login do sistema, né, pelo sistema web ou pelo aplicativo, clique em esquecer sua senha, insere o e-mail e o nome do usuário e clique em enviar, tá? Então, a partir da versão 1.198.0, isso já está disponível, e apenas aqui trazendo, né, um antes e depois. Antes, o sistema ele tinha apenas um campo para você inserir o e-mail, e agora a gente tem um campo para inserir também o login. Um ponto que vocês podem estar pensando, tá, mas e se eu não sei o meu login? O que eu faço nesse caso, Arthur? Tem dois caminhos que a gente pode seguir, tá? Um caminho mais interno e um caminho aliado ao cartado. Um caminho mais interno você pode solicitar a outra pessoa, a um outro usuário, um coordenador ou um administrador que tenha acesso ao sistema web para ele visualizar a lista de usuários e ali ele consegue descobrir, né, qual que é o meu login pela lista de usuários, tá? Se eu não tenho uma pessoa para fazer esse processo, eu não consigo solicitar ajuda de ninguém, eu entro em contato com o nosso time de suporte, o time de suporte atende vocês, né, ajudando vocês a descobrir qual que é o login para vocês fazerem essa redefinição de senha, ok? Sobre parametrizações, né? Pessoal, a gente falou de duas entregas aqui até o momento e pode ser que alguns de vocês tenham aberto já o sistema e visto que, por exemplo, notificações não está aparecendo aquele menu de notificações para mim, tá? É porque algumas entregas ou elas necessitam de que um administrador habilite elas no sistema, ou ainda é necessário parametrização. Então é necessário que o time interno da Cartado configure o sistema para que aquela funcionalidade esteja disponível. Um exemplo é as notificações. Para que as notificações funcionem, é necessário configurar no nível de permissão de cada usuário, né? Cada usuário tem um nível de permissão, um nível de acesso. Então, configurar uma chave dentro do nível de acesso para que o menu de notificações apareça. Então, se não aparece hoje, você tem um perfil de coordenador, de administrador e não está aparecendo no sistema, só entre em contato com o nosso time de implantação, caso você esteja no processo de implantação, ou com o nosso time de suporte, caso você esteja pós-implantação, no processo de ongoing ali, né? Então, entre em contato com o nosso time para que a gente parametrize isso no sistema, tá? Para vocês. Por exemplo, no caso da melhoria de redefinição de senha, não é necessário parametrização. Isso é uma distribuição total ali do sistema quando a gente faz uma atualização. Então, sempre tem esses casos, tá? Em qualquer melhoria, qualquer atualização do nosso sistema, conforme a gente vai progredindo, né, avançando no nosso sistema, pode ser necessárias parametrizações. Nesses casos, entre em contato com o nosso time de suporte ou de implantação, dependendo da fase que você se encontra, tá? Bom, antes da gente seguir, algumas dúvidas? Pedro, tem alguma dúvida aí no chat? Nós temos 3 dúvidas, todas elas com relação a notificações. Quer seguir Beleza, com vamos elas lá. agora ou pro final? Não, vamos fazer agora. Agora? Certo. Uhum. A primeira é do Luan, é com relação ali à troca de fluxo de aprovação
em real time. A troca de fluxo de aprovação é real time no app? Sim, no aplicativo ela é em real time. No web, não, tá? Então, no momento que algum usuário, algum outro usuário tenha feito, né, uma solicitação ali de aprovação ou aprovado o apontamento, aquele apontamento ou RDO chegou no status configurado, aparece uma notificação no aplicativo para vocês ali. Certo. Agora uma pergunta ali do João. Hum? As notificações continuam sendo exibidas no app depois de lidas? Sim, elas continuam. Eu tenho quase certeza, João, de que em certo momento elas somem, mas eu não tenho certeza se é quando a gente faz uma sincronização completa ou a gente reloga no sistema. Mas elas ficam aparecendo, tanto é porque a gente tem, né, aquela chave de ver apenas notificações não lidas aqui, né? Então, você pode ter notificações lidas que desaparecem aqui da notificação, tá? Eu preciso confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que elas continuam ali sendo exibidas mesmo depois de você ler elas, tá? De você setar elas como lidas. Show. Agora eu tenho uma pergunta da Daniele. Uhum. Ela perguntou: meu e-mail está vinculado a vários usuários, pois eles não possuem e-mail próprio. Quando notificar por e-mail, eu vou receber notificações de todas as pessoas configuradas para as etapas? Se essas pessoas estiverem dentro. Olha, é uma boa pergunta, Daniele. Agora, eu quase falei com 100% de certeza. Eu acredito que sim, tá? Eu preciso fazer esse teste. Não, eu acho que eu tenho um exemplo desse teste, tá? Eu vou confirmar aqui, eu vou confirmar aqui no sistema e eu já falo isso para você. Deixa eu só puxar aqui pro lado. Mas, a princípio, a minha ideia é, se você tem vários usuários no seu e-mail, tá? Vários usuários vinculados ao seu e-mail, e todos esses usuários, eles estão em equipes que compõem equipes que podem aprovar um fluxo de homologação, é disparado um e-mail por usuário. Não é por e-mail, sabe? Talvez uma melhoria ainda do nosso fluxo de homologação. Me dá um segundinho só para eu dar uma olhada aqui e eu confirmo isso para você em 1 minuto. Na verdade, 30 segundos. Ações. Tá? Deixa eu ver. Olha só. É, é isso mesmo, tá? Então, eu tenho um apontamento, na verdade, um apontamento não, um e-mail ali para cada usuário, independente se eles compartilham o mesmo e-mail. Ficou claro? Deixei você muito confusa? Beleza. Pedro? Vamos para a última pergunta aqui. A Júlia Moraes, ela perguntou: essa aprovação é apenas para apontamentos executados? Acho... Não, não, não. É que, vamos lá. O fluxo de homologação, Júlia, o fluxo de homologação, ele é um processo separado do fluxo de status dos apontamentos, né? Então, vamos lá. Aqui no sistema, quando a gente vai criar um apontamento, nós temos o campo status, né? Onde a gente define o status, o andamento, a situação daquele serviço. Onde eu tenho serviços que são identificados, programados, estão no processo de execução ou já foram executados. Isso é o fluxo de serviço, a gente pode considerar. Fluxo de serviço configurado no sistema. Já o fluxo de homologação é um campo à parte. Então, eu vou criar aqui um apontamento. Vou puxar aqui um apontamento. A gente já tem vários apontamentos, tá? Então, eu tenho aqui, olha só, um apontamento de desobstrução de elementos de drenagem. Ele está executado. Só que eu tenho o campo aprovação. Campo aprovação é um fluxo à parte. Então, a configuração é feita com base nos status do fluxo de aprovação, nas etapas do fluxo de aprovação. Lembra da explicação no começo? Não sei se você estava aqui no começo, tá? Que a gente tem passos e etapas do fluxo. Então, a gente consegue configurar notificações para cada uma das etapas
desse fluxo secundário. Mas vamos lá, vamos responder, vamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento nessa sua pergunta. Idealmente, o fluxo de homologação ele deve ser iniciado apenas quando o fluxo de serviço foi concluído. Porque não faz muito sentido, certo? Você solicitar a aprovação de um apontamento que não foi executado. Mas não existe essa trava. Você pode solicitar a aprovação, por exemplo, de apontamentos que foram acabados de criar. Isso não é uma limitação para ativar o fluxo de homologação. Ficou claro? Se você puder mandar aí no chat se ficou claro ou não. Certo. Acredito que as perguntas já foram, pelo momento. Acho que podemos seguir ali. Beleza. Então vamos lá, para onde a gente parou, tá? E, bom, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje nesse webinar, tá? Aqui eu trago um QR Code para caso você ainda não faça parte da Cartado, a gente não tem acesso ao sistema, tá? Mas achou interessante, a Cartado ela pode ser utilizada por qualquer empresa que opere, né, ou preste serviços nos ativos de infraestrutura e ela auxilia a potencializar, a trazer mais eficiência nas atividades de campo e de escritório. Então, fiquem à vontade para ler o QR Code e acessar o link, né, que o Pedro enviou um tempo atrás aqui no chat, mas acredito que daqui a pouco ele vai enviar de novo. Então, acessem esse link e entrem em contato com os nossos consultores ali para receber uma proposta, né, receber ali mais informações sobre o nosso sistema. Eu quero lembrar vocês que a gente tem a nossa nova base de conhecimento, tá? Onde vocês têm a busca com suporte de IA, exportação de artigos em formato PDF e acesso rápido a diversos conteúdos do sistema Cartado, inclusive as notificações. Existe, né, um certo artigo que é os artigos de atualização. Vocês podem ver que ele está aqui, ó, atualizações, né? Então vocês podem acessar esses artigos e sempre estarem inteirados ao desenvolvimento, às novas funcionalidades do sistema Cartado. Eu reforço bastante, tá? Que vocês utilizem essa base de conhecimento. Inclusive eu mesmo, já tendo experiência no sistema, de vez em quando acesso ela para lembrar algum aspecto ali que eu não me recordo 100%, né? Ali do sistema. Mas fiquem à vontade, tá? Reforço que é bem legal utilizar essa base de conhecimento, tá? E, bom, por fim, em caso de mais dúvidas, em caso de ser necessário parametrização ali, né, do fluxo de homologação, entre em contato com nossos times de suporte. A gente tem alguns canais, né? Tem o WhatsApp, tem o e-mail do suporte Cartado, e dentro do sistema, tanto web quanto o aplicativo, nós temos os campos, né, de chat integrado, tá? Então fiquem à vontade ali de abrir um ticket, seja para solicitar uma dúvida, tirar uma dúvida, não solicitar, você não solicita dúvida nenhuma, mas você tira dúvidas, solicitar informações, talvez ali algum comportamento que você não tem certeza se é um bug ou se é algo esperado do sistema. Entre em contato com o nosso time que a gente vai atender vocês, né, da melhor forma possível para sanar todas essas dúvidas, ok? Pessoal, era isso para hoje e a gente fica à disposição, ok? Muito obrigado a todo mundo que participou e, bom, até a próxima.